Questão sobre infrações e penalidades. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Esse por é por quanto? Quanto do valor dessa multa que eu vou pagar? Vencimento expressa na notificação. Notificação é aquele boleto da multa ali, né? Expressa quer dizer que consta lá no boleto. Lá tem uma data de vencimento, não tem? Se você pagar até aquela data, até no dia do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa. Preste atenção. Tem vezes que o Detran inverte essa pergunta. Ao invés dele perguntar quanto que você vai pagar dessa multa, olha, o pagamento poderá ser efetuado até a data do vencimento da expressa notificação por quanto? Quanto que você vai pagar dessa multa? Você vai pagar 80% da multa. Vamos dar um exemplo. Se a multa for R$100, você vai pagar apenas 80% dela, então você vai pagar R$80. Só que o Detran pode inverter e colocar assim, se você pagar até o vencimento, você terá um desconto de quanto? O desconto é de quanto, hein? Me ajuda aqui na matemática. Se você está pagando 80% do valor da multa, qual foi o tamanho do desconto? O desconto foi 20%. Então, presta atenção. Porque se na pergunta estiver perguntando o valor do desconto, é 20%. Agora não está falando nada de desconto aqui, só está falando quanto que você vai pagar dessa multa? 80%. E ainda tem uma última coisa que você precisa prestar atenção. Existe uma situação em que, ao invés de pagar 80%, você vai pagar só 60% do valor da multa. Que situação é essa? É quando você paga até o vencimento e abre mão de recorrer. Porque você tem o direito a se defender. Não, não fiz isso não, coisa e tal. Em vez de você ficar se defendendo, recorrendo contra o órgão de trânsito ali, você vai chegar e vai admitir. Não, beleza, eu fiz isso mesmo, não vou recorrer, não vou me defender. Então, por poupar o órgão de trânsito de ter o trabalho de abrir um processo administrativo para julgar esse recurso, ele acaba te dando um desconto a mais. Beleza? Veja que aqui na questão não falou nada de abrir mão de recurso, defesa, nada disso. Só falou, apagou teu vencimento, 80% que você vai pagar, um desconto de 20%. Né? Agora, abriu mão do recurso, reconheceu o que fez, beleza? 60% é o valor que você vai pagar da multa. Nesse caso, o desconto seria de 40%. Infrações e penalidades. E a questão diz o seguinte, as penalidades atribuídas pelos crimes, veja que aqui não está falando de infração de trânsito, que dá multinha para você pagar, não. Está falando de crime, você vai na frente do juiz, pode dar até cadeia. Então, as penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir. O que acontece? Quando você comete crimes na direção do veículo, tem vários, tá, gente? Homicídio culposo, lesão corporal culposa, dirigir embriagado, isso são crimes. Né? Dirigir sem habilitação, oferecendo perigo para o trânsito. Entregar a direção do seu veículo a uma pessoa que não tem habilitação, tudo isso é crime. Além da infração, que você toma multa lá, você responde também por crime, você vai parar lá no fórum. E esses crimes, eles são agravados em 7 circunstâncias. Tem 7 situações que agravam a situação desses crimes. O juiz, na hora de dar a pena, ele pode aumentar essa pena por conta desses agravantes. 3 estão aqui na tela, que é sem possuir habilitação. Isso aqui é um motivo de agravante, tá? Vou até colocar aqui, ok. Utilizando veículos sem placas, isso também é um motivo de agravante. Com habilitação de categoria diferente, isso também é um agravante. E tem mais 4, que é sobre a faixa de pedestres. Se você praticar esse crime sobre a faixa de pedestres, é um agravante. Se você praticar isso em veículo com as suas características alteradas, você mexeu ali na suspensão do carro, alterou e aquilo fez você perder o controle, atropelou alguém, tá vendo? Você mexeu na característica do veículo. 2. Quando a sua profissão exigir um cuidado especial, é o caso de motorista de transporte coletivo de passageiros, né, motorista de ônibus,
ou quando esse crime envolver dano potencial para pessoas, no plural. Se for uma pessoa só, não é motivo de agravo. Mas se for 2 ou mais pessoas, que é no plural, também é motivo de agravo. Então são essas 4 que eu citei aqui, mais as 3 que estão na tela, são as 7 situações que agravam os crimes. Só que aqui a questão está querendo saber qual que não é motivo de agravo. E é justamente a letra D. Se a sua habilitação tiver vencida há mais de 30 dias, é só infração de trânsito, gravíssima, tá? Não é nem só que eu falo, é porque não é crime. Não é crime, é só infração. Gravíssima. Vai dar multa, o veículo fica retido, mas crime não é. Tá? Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. Inclusive, guarde isso. O crime ele tem agravante relacionado à habilitação quando você não tem habilitação ou quando a habilitação é de categoria diferente, que é o que está aqui na letra A e na letra C. A habilitação vencida há mais de 30 dias é infração, mas não é crime, muito menos é motivo para agravante nessa situação. Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei ali distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual que é a natureza da infração? Ele quer saber qual que é a gravidade dessa infração. Ela é leve, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde, né? Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda, só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo, 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes, sabe? Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, que tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual que é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação e se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar, deixar de guardar a distância de segurança, lateral e frontal. Ó, não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, ou passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto à segurança ou à vida. Se você entende que sim, que oferece risco direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece risco direto, você vai marcar grave ou gravíssimo. Então, aí você já eliminou 2, você vai chutar só entre 2, fica bem mais fácil de acertar, né? Você acha que não. Eu acho, Ronaldinho aqui, analisando essa questão, eu não vejo risco direto, não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então, eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então, para o Detran, ou para o legislador, né, que não foi nem o Detran, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então, ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento, não ofereceria risco direto, não, mas o legislador entende que sim. Então, nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver, assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança, é perigoso. Mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá, então é grave, não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco, gravíssima. Sem cinto, risco, mas um risco não tão alto, então eu vou de grave.
Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, ou praticamente não tem risco, é só porque é infração mesmo, tipo estacionar longe da calçada, coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média, beleza? Essa aqui é a letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração de natureza o quê? Quando fala natureza, quer saber se é leve, média, grave ou gravíssima. Com multa no valor de quanto? Aí você não precisa decorar o valor, né? Porque se você achar a alternativa aqui, você já tem um valor na frente. E serão computados quantos pontos? Aí, mesma coisa. Se você sabe se é leve, média, grave ou gravíssima, a pontuação já tem na frente. Beleza? A primeira coisa que eu vou procurar aqui para ver se tem alguma alternativa que a natureza, o valor e a pontuação não bate. Leve são 3 pontos, então ok, está certinho. Média são 4 pontos, está ok, certinho. Grave são 5 pontos, está ok, certinho. Gravíssima são 7 pontos, está ok, certinho. Se tivesse alguma, tipo assim, leve 4 pontos, eu sei que não é, né? Porque eu já decorei que leve são 3, média são 4. Eu já ia eliminar, porque aí o Detran deu assim, de bandeja pra gente. Mas aqui ele não ajudou não, tá? Inclusive os valores aqui estão batendo direitinho. E aqui sobre celular, gente, é o seguinte, existem 2 tipos de multa para o celular. Existe uma que é média e existe uma que é gravíssima. Existem 2 tipos, tá? Se o camarada tirar a mão do volante para segurar, manusear o celular, o smartphone, aí é gravíssima, tá? E cadê, ó, dirigir segurando ou manuseando o telefone, ó. Para ele segurar, ele teve que tirar a mão do volante. Aí é gravíssima. Agora, se ele não está segurando ou manuseando, aí é média. Professor, explica, me dá um exemplo de situação que ele estaria utilizando o celular sem segurar, manusear. No Viva Voz, por exemplo. Alguém ligou para ele, ele atendeu, com o carro parado, né? Botou o telefone no Viva Voz em cima do banco e foi dirigindo. E isso é infração de trânsito média. Não pode ficar falando ao celular enquanto dirige. Beleza? Nem com ele no Viva Voz lá em cima do banco não pode. Ah, mas aí o guarda não vai saber. Se não vai saber, não é problema meu. A legislação diz que essa situação é infração média, tá? Outra situação seria quando o condutor prendeu o telefone ali no ombro aqui, né? Ele botou ele aqui no ombro e vai dirigindo, ó. Ele está segurando? Não, não está segurando. Então não é gravíssima. Para ser gravíssima, ele tem que estar segurando. Não é gravíssima, tá? Outra situação é o motociclista que pega o celular, enfia aqui dentro do capacete, prende ele aqui na orelha e vai lá pilotando a moto e está falando aqui no telefone. Também não está segurando. Então seria média, né? Agora, se ele está segurando, minha amiga, aí é gravíssima, porque ele precisou tirar uma mão do volante ali, ou do guidão, para segurar o telefone, aí é gravíssima. Então a resposta aqui é a letra D de dado, gravíssima. O valor você já está vendo aqui, a pontuação é 7. Infrações e penalidades. A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, com prazo máximo de... Primeira coisa que você precisa entender é o que significa essa palavra reincidência. Reincidência é quando você comete a mesma falta, a mesma infração dentro do período de 12 meses. 2 vezes. Já tinha feito uma vez, foi punido, e agora cometeu a reincidência, cometeu de novo, dentro do período de 12 meses. Toda vez que na sua prova falar reincidência, você vai entender que você fez de novo dentro do prazo de 12 meses, dentro do prazo de 1 ano. Ok? Entendeu? Isso é que significa reincidência. Toda vez. Caiu reincidência na sua questão lá, você já sabe. Opa, o cara fez a besteira de novo dentro do período de 12 meses. Agora o Detran vai pesar mais a mão na punição, né? Porque já tinha punido. Em menos de 1 ano o cara fez de novo, não é? E é isso que essa questão quer saber. Ó. Ele teve o direito de dirigir suspenso, ó, suspensão do direito de dirigir. Deram nele uma punição lá. Cumpriu a punição, menos de 1 ano depois, outra suspensão. Agora, ó, vai resultar numa nova suspensão com prazo máximo, veja, ó, eles vão aumentar essa punição.
E aí, beleza, você já entendeu a questão. Agora você vai entender como é que funciona esse negócio de suspensão. A suspensão do direito de dirigir ela acontece por dois motivos. Por pontos, acúmulo de pontos, ou por infração específica. Pontos ou infração específica. Por pontos, é quando você acumula pontos. Ah, acumulei 20 pontos na minha habilitação. Fui cometendo infrações, aquilo foi somando pontos, chegou em 20. O Detran vai abrir um processo para suspender a sua habilitação. Hoje em dia, essa suspensão ela pode acontecer com 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tem ali no meio. Mas não vou entrar nesse detalhe não, tá? Só quero que você entenda que quando fala que a habilitação foi suspensa por pontos, é porque você foi acumulando pontos, chegou na quantidade que não podia, e aí o Detran vai aplicar a suspensão. Ok? Por enquanto, basta. Infração específica é uma única infração que já dá suspensão mesmo. Vou dar um exemplo. Você foi pego pilotando sem capacete. Além da infração gravíssima, você vai ter a sua habilitação suspensa, o direito de dirigir suspenso, porque essa é uma infração específica que só ela já dá suspensão. Não precisa de somar ponto, não, acumular ponto, não. Pegou sem capacete, mas pode saber, vai suspender o direito de dirigir. Não importa se você tem ponto ou não tem na carteira. Beleza? Tanto que essa infração do capacete nem soma ponto para você, porque não interessa. Está sem capacete, não interessa quantos pontos você tem, não. Já suspende de uma vez. Beleza? A mesma coisa é o dirigir sob efeito de álcool. Pegou sem embriagado, só para ir, soprou, deu álcool. Bebeu e foi dirigir. Só essa infração já dá suspensão. Beleza? Então, eu dei 2 exemplos de situações específicas. Tem várias outras, tá? Quando a suspensão acontece por pontos, eu chamo de punição da dúzia. Punição da dúzia. Vou anotar isso aqui para você. Ó. Dúzia. O que é dúzia? Dúzia é 12, não é? E tem também o meia dúzia, não tem? Então, meia dúzia é a punição mínima que você vai tomar aqui. São 6. E uma dúzia, que são 12, é a punição máxima que você vai tomar. Suspensão do direito de dirigir por pontos, acumulou pontos, você toma a punição da dúzia. Aí você lembra, meia dúzia, uma dúzia. Fácil, você já sabe, o mínimo que você vai tomar de suspensão são 6 meses. O máximo, 12 meses. Sacou? Ficou fácil? Relacionou agora? Sim, né? E a da infração específica, professor? Você vai usar a dúzia diminuindo por 4, tá? 6 menos 4, 2. 12 menos 4, 8. Acabou. Nesse macetinho aí, você já sabe quais são as punições que a pessoa vai receber da suspensão do direito de dirigir por ponto ou por infração específica. Só que isso que vocês estão vendo aqui é quando acontece pela primeira vez. Primeira vez, pegou lá fazendo a besteira, é por pontos, dá de 6 meses a 12 meses nele. A específica dá de 2 meses a 8 meses nele. Mas esse cara é reincidente, ó. É reincidente. Quando é reincidente, a punição vem mais severa. Aí nós vamos fazer o seguinte, divide aqui. No caso de reincidência, é a punição dos 8. Punição dos 8. Você vai colocar aqui, ó, 8, que é a punição mínima. E aqui você vai colocar 8, não faz sentido ser o mínimo 8 e o máximo 8, né? Aí 18, beleza. E aqui em cima também 8, não. Aqui vai ser 24, só aqui que foge da regra, beleza? Reincidência é a punição dos 8. 8, aqui em cima é 8, não, é 24. E aqui embaixo é 18. Pronto, está feito o macete. Você já sabe que se a punição for por pontos, na reincidência, a punição mínima é 8 meses e a máxima é 24 meses. Se for específica, a punição mínima vai ser 8 meses e a máxima 18 meses. Pronto, com esse macete aqui a gente consegue responder a questão. Reincidência, então nós estamos falando desse lado de cá, não vou nem olhar para cá, né? Por pontos, então nós estamos falando dessa parte de cima aqui, ó. Não vou nem olhar para de baixo. Quer saber o prazo máximo, não é o mínimo é 8, o máximo é 24. 24 meses. Tem aqui? Tem, 2 anos, ó.
24 meses são 2 anos, né? Letra C. Difícil? Eu sei. Assista 2, 3, 4 vezes esse vídeo até entender esse macete todo aqui e memorize, porque isso aqui cai em prova, tá? É difícil, mas a gente precisa aprender e com o macete fica muito mais fácil, você não vai perder essa questão na hora da prova. Infrações e penalidades. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou deixar de parar em frente à placa de parada obrigatória é infração de natureza o quê, hein? Aí entra aquele macete, né, oferece risco direto à segurança ou à vida. Pensa comigo, o cara avançou o sinal vermelho do semáforo. Isso é perigoso? Muito perigoso. Alto risco. A chance de acontecer um acidente é grande. Se é alto risco, essa infração é grave ou gravíssima, tá? Então a leve e a média eu já elimino. Grave ou gravíssima, qual das duas que vocês vão? Quanto maior o risco, a chance de acontecer um acidente, mais grave é. Ó, no semáforo aí, cara, é gravíssima, tá? Letra D de dado. Infrações e penalidades. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração de natureza o quê? Aí, de novo, o Detran que lança. Ele te dá uma situação de infração e quer saber se é leve, média ou gravíssima. Eu acho isso uma sacanagem, né? Covardia. Uma puta covardia, vamos falar assim, para não falar palavrão. Porque o cara teria que decorar todas, cara, todas. Não tem como. Eu tenho 30 anos de profissão como instrutor, eu não sei todas. São mais de 500 condutas infracionais, você não consegue decorar todas. Eu sei aquelas mais comuns e acerto muitas por um macete que eu uso aqui, que é um macete que dá aí 60% de acerto, às vezes 40% acaba não dando certo. O que eu analiso aqui? O risco. Isso é de baixo ou alto risco? Oferece risco direto à segurança ou à vida? Se é de alto ou baixo risco, se é de grande risco, médio risco ou baixo risco, eu já vou classificar ali se ela é leve, média, grave ou gravíssima. Alto risco, grave ou gravíssima. Baixo risco, leve ou média. Oferece risco direto à segurança ou à vida? Grave ou gravíssima. Não oferece risco direto, leve ou médio. Então vamos lá, você acabou de chupar um picolé. Não vou nem dizer você, motorista, porque você não poderia estar chupando picolé e dirigindo, mas o passageiro do seu carro chupou o picolé, abriu a janela, jogou o papel do picolé e o pau do picolé ali pela janela. Professor, mas aí o motorista responde sim. O condutor do veículo responde por tudo que acontece ali com os ocupantes do veículo. Então você tem que orientar, a gente não joga nada pela janela, porque senão sobra para mim, né? Parece injusto, mas é assim que funciona. Então esse cara jogou lá o pau do picolé, o papel do picolé pela janela. Se é de alto risco, médio risco ou baixo risco? Nesse caso, baixo risco, né? E oferece risco direto à segurança, à vida? Não. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, não é grave nem gravíssima. Então, eu vou ficar entre leve ou média. Como é um risco baixo, no meu conceito, eu iria de leve. Só que eu estou falando aqui de jogar um papel de picolé. Imagina se for uma lata de refrigerante, pega no para-brisa do carro de trás. Então, a depender da circunstância, pode ser um risco médio. E no caso desse risco médio, nós vamos aqui de infração média, B de bola. Infrações e penalidades. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança é infração de natureza o quê? Aí nós vamos analisar o risco e vamos analisar o perigo, né? Direto à vida, à segurança ou à vida, risco direto, perigo direto à segurança à vida. Esse risco, ele é alto, ele é médio ou ele é pequeno? Pequeno, ele é baixo, leve, o que você acha? Sem cinto de segurança, gente, não dá para falar que é pequeno, né? É um risco no mínimo médio para alto. Oferece risco direto à segurança? Sim. À vida? Nem tanto. Direto à segurança, porque no caso de colisão, você vai, sem cinto, você vai rachar a cara no painel ali no volante. Então, cara, leve e médio não tem como, né? Porque aqui, cinto de segurança, proteção sua, dos ocupantes, coisa e tal, não iria. Se eu tivesse que chutar aqui, eu iria de grave ou gravíssima.
eu vejo como um risco de médio para alto, mas não vejo como um risco direto à segurança ou à vida, não. Até porque tem muita gente que dirige sem cinto, não acontecendo o acidente, não vai ter nada com ele, né? A diferença é avançar um sinal vermelho de semáforo, onde o risco de acontecer um acidente é muito grande, né? Então aqui eu iria de grave e a resposta é grave. Cinto de segurança é grave, tá? Tanto para o condutor como para o passageiro, não importa. Qualquer um que tivesse sem usar o cinto é grave. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui é o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes. 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. São 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssimo? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado. Então, macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido. Falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso. Idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência. É gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso. É gravíssima. Essa é uma situação. Eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas. O que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta. Rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estacionar lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas quando falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque... Como é que o cara, numa via expressa... eu estou aqui numa rodovia. Aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei, porque nenhuma das 2 aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem 2, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem 2. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá? Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, você tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve. Tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é.
Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve só se você estacionar no acostamento ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe. Para ser gravíssima tem que ser uma dessas duas, para ser leve tem que ser uma dessas duas. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou, né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de um metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar. Tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou, desembarcou um passageiro. Parou. Né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro, aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. Questão sobre infrações e penalidades. O julgamento dos recursos contra penalidades aplicadas por infrações de trânsito se dará... Bom, você foi penalizado. Recebeu lá na sua casa a cartinha do correio, escrito lá que tem uma multinha para você pagar. Você foi e recorreu daquilo ali. Eu vou recorrer. Deixa eu recorrer aqui. Recorre a quem? A Jari, né? Em primeira instância é a Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Numa segunda instância, que é uma segunda fase de recurso, é o Conselho Estadual de Trânsito quem vai julgar. Mas aqui está querendo saber o seguinte, o julgamento desses recursos de penalidades se dará pela identificação do infrator? Não tem nada a ver, colocaram isso aqui para encher linguiça. Aí o cara, avancei o sinal vermelho aqui. Aí eu vou lá e falo, não era eu que estava dirigindo, não, é outro aqui, estou identificando o infrator. Não, aí não é recurso, aí é apresentar o condutor, quem realmente estava dirigindo. É outra coisa, tem nada a ver. Pela notificação da autuação, veja, aqui é autuação ainda. A autuação ainda não é a multa. Tem a notificação da autuação e tem a notificação da penalidade. Penalidade, a multa já é a notificação da penalidade. Não faz sentido. Por meio do processo administrativo, existe processo judicial, que a gente vai levar lá para o fórum, né? Aí tem que ser representado por um advogado, coisa e tal. E existe processo administrativo, aquele que quem julga não é um juiz, é uma Jari, é um grupo de pessoas que foram escolhidas ali pelo órgão de trânsito para julgar os seus recursos. Ou então pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Né? Esse aqui em primeira instância, esse aqui em segunda instância. Certamente vai ser essa a resposta. Pelo auto de infração e notificação da autuação é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, quase a mesma coisa. Auto de infração é aquilo que o guarda preenche ali na hora que ele está vendo você fazer a infração. A notificação da autuação é a cartinha que chega pelo correio para avisar que o guarda te autuou. E a notificação da penalidade, aí já é a penalidade. São coisas distintas. Então aqui é letra C mesmo. Então o julgamento dos recursos contra penalidades aplicadas por infrações de trânsito dará por meio de processo administrativo. Existe também o processo judicial, só que aí não é recurso de penalidade. Aí é outra coisa, pelo crime, ou sei lá, a coisa se agravou aí, né? Letra C a resposta.